meu nome é Mariana, eu sou antropóloga, eu sou bisneta de benzedeiras, né? Eu sou do sul de Minas Gerais, então a minha infância foi marcada pelo benzimento, né? Desde criança eu fui benzida, via minha bisavó benzer, minha bisavó era especialista em cortar verruga, né? Então ela me influenciou muito, né? Como pessoa, acho que a minha profissão me levou de volta com um outro olhar, né, para onde eu vim, né? Então eu acho que a minha bisavó foi a grande motivação, a grande força que me levou a estudar benzimento, né? Eu fiz pesquisas, trabalho com benzimento há cerca de 8 anos, né? Minha pesquisa de graduação foi sobre benzimento, meu mestrado foi sobre benzimento, né? O meu doutorado agora, né, sobre bruxaria, mas eu acho que o benzimento me levou a estudar uma outra coisa, né? Então toda a minha trajetória profissional, a minha formação profissional como antropóloga passa pelo benzimento. O benzimento ele é entendido de diferentes formas, tanto por pesquisadores, estudiosos, quanto por adeptos e praticantes, né, do ritual. Eu tenho tentado entender esse benzimento como uma prática ritual, né, que contempla 3 ações gerais, né, e são elas abençoar, bendizer e curar, né, junto com ações específicas relacionadas ao que se pretende tratar, né. E além dessas ações, né, isso engloba gestos, palavras, intenções também, né, esse benzimento pode estar acompanhado de coisas, né, e coisas também relacionadas ao que se pretende tratar. Então, eu entendo, né, que esse fenômeno ele vai muito além da religião, né? Ele pode ser visto como tendo a crença como uma coisa fundamental, né? Mas apesar disso, ele vai muito além da religião, né? Então, ele engloba relações sociais, né? E está presente na vida das pessoas de uma forma muito forte, o que possibilita não só a circulação de cura e de bênção, mas também de afeto, de cuidado, né? E além disso, a produção de memórias, né? E também de conhecimento. E esse conhecimento ele é transmitido de muitas formas, né? Tanto geracionalmente, em uma linhagem familiar, né? Então, mães que benzem ensinam seus filhos, ou pais que benzem ensinam seus filhos, sobrinhos, netos, né? Então, ele também pode ser revelado, né? As pessoas muitas vezes podem ter revelações divinas, descobre que é benzedor ou benzedeira em sonho, né? E também aprendem um benzimento, né? Então, existem muitas formas de aprender a benzer, né? Não só esse conhecimento transmitido face a face, mas também mediado por tecnologias e agora, mais recentemente, tecnologias digitais, né? Eu entendo tecnologia não só como mídias digitais, né? Mas eu amplio essa noção de tecnologia, incluindo inclusive o corpo, né? O corpo como uma tecnologia de benzimento, né? Então, isso abraça, né? Os gestos, a fala, toda a performance do benzedor que precisa, né? Fazer o ritual acontecer, né? E também outros tipos de mídias, assim, por exemplo, livros, né? Apesar de ser um conhecimento muito transmitido por pessoas que não têm uma escolaridade, né? Historicamente, essas pessoas não têm uma escolaridade elevada, são pessoas muitas vezes analfabetas, semi-analfabetas, né? Mas existe muito registro escrito dessa prática, né? Principalmente por pesquisadores que aí vêm desde o fim do século XIX, pesquisando especificamente isso, então esse é um tema que
atravessa não só os estudos de folclore, mas também antropologia, sociologia, história, né? E agora, mais recentemente, vem sendo objeto de outras áreas, né? Então, da farmácia, da medicina, do jornalismo, né? E aí eu acho que é interessante porque a gente vai complexificando esse olhar sobre o benzimento, né? E também vai tendo essa dimensão histórica do que foi produzido, de como essa prática foi se transformando, porque eu acho que o benzimento ele é dinâmico, né? Ele não se ele não é uma coisa imutável, ele é uma coisa extremamente dinâmica, extremamente plástica no sentido de incorporar essas tecnologias, né, ligadas ao que precisa ser feito, ao que precisa ser tratado, mas incorporar de um jeito muito criativo. Então eu costumo dizer que cada pessoa enxerga o benzimento de um jeito, né? Cada pessoa entende o benzimento de uma forma, né? Então, se você me perguntar o que eu entendo por benzimento, eu entendo isso, é uma prática, eu venho chamando isso de um ofício artesanal, né? Porque a forma como todas essas coisas são costuradas é muito artesanal, né? E é um ofício que exige dedicação, muitas vezes as pessoas têm a vida toda voltada para isso, então a fonte de renda vem dali, né? Muitas vezes a coisa do dinheiro gera uma tensão em relação à dádiva, né? Tem essa coisa de muita gente fala que entende o benzer como um dom divino, né? E aí, a partir do momento que você tem um dom divino, você não pode cobrar por ele, né? Então, você tem uma tensão em relação a essa coisa do dinheiro, mas, inevitavelmente, o dinheiro passa por esse fluxo do ritual, né? E não só o dinheiro, outras coisas, principalmente bens de subsistência, porque muitas vezes essas pessoas dedicam a vida toda para isso, né? Abrem a casa para as pessoas, recebem as pessoas sem hora para acabar, sem dia da semana, mas também tem dias da semana reservados para isso, né? Dias que são melhores para benzer do que outros. Mas essas pessoas não cobram, né? Então, muitas vezes, o que de fato sustenta a pessoa que se dedica a isso são essas muitas coisas e dádivas que circulam nesse momento ritual, né? E são trocas, né? O benzedor, ele se doa um pouquinho e, ao mesmo tempo, a pessoa que está sendo benzida doa algo dela em troca, né? Então, esse fluxo ritual, ele também é extremamente dinâmico. E ele tem vários sentidos, né? Não é só uma coisa unilateral que o benzedor dá e, né, a pessoa recebe. A pessoa também dá de volta e assim, né, se mantém uma tradição que é de longa data. Pensando nas raízes históricas do benzimento, eu vejo que essas raízes se emaranham às raízes do que a gente entende como o Brasil, né? Então talvez seja possível recuperar essa história, né, a partir desses diferentes entendimentos a respeito do benzimento, dessa dimensão sincrética, né, que compõe não só a prática, mas também a cultura brasileira. Essas narrativas, então, sobre as raízes do benzimento, né, elas se confundem com as narrativas do processo de colonização. Né? Então, a historiografia oficial aponta para a presença de agentes populares, agentes terapêuticos das classes populares, assim, como hegemônicos, né, em um contexto onde não existiam médicos, né? Então, quem tratava das pessoas eram barbeiros, sangradores, ervateiros, curandeiros, benzedeiras, benzedores, parteiras, né? E esse contexto, né, era um tempo em que não existia fronteira muito bem delimitada entre o que é religião e o que é magia, né? Então, as pessoas que eram responsáveis pela manutenção da saúde tratavam não só problemas físicos, mas também problemas espirituais, né? Então, a gente tem
desde sempre, essa aproximação entre corpo e alma, né? A gente não tem uma distinção clara de tratar o corpo ou tratar a alma, né? O benzimento ele é entendido como uma terapia holística. Então, ele aproxima essas coisas e trata essas coisas de maneira integrada. E aí eu acho que essa perspectiva histórica, né, ela ajuda a entender tanto a forma como elementos da matriz ibérica são incorporados por essa tradição, mas também elementos de outras matrizes, como a indígena e a africana, né? Mas a forma como esse arranjo entre as diferentes matrizes culturais é mobilizado vai influenciar diretamente na forma como o benzimento é entendido. E esse benzimento ele é entendido ora como religião, espiritualidade, ora como uma prática de cura mesmo, de terapêutica, de saúde, mas também pode ser entendido como bruxaria, feitiçaria, né? Então, muitas vezes, esses arranjos, eles contribuem não só para apagamentos, né, principalmente das tradições indígenas e africanas, né, mas também contribuem para uma estigmatização e até uma demonização da prática, né, muitas vezes. Isso não é um passado remoto, é um passado recente, né? Até hoje a gente tem um preconceito muito grande em relação ao benzimento, principalmente na chave da intolerância religiosa. Então é realmente um problema, né? A forma como esse entendimento ele vai sendo negociado e a forma como ele vai sendo explicitado, né, nessas relações sociais. Desde muito tempo, esse benzimento ele está associado ao que é entendido como catolicismo popular, né? Então, esse catolicismo ele está muito longe de ser uma categoria homogênea, né? Ele engloba várias coisas dissidentes do catolicismo oficial, né? Mas que precisavam estar ali sob tutela da igreja, né? Então, principalmente a tradição africana, né, tem essa coisa do sincretismo com o catolicismo, né, mas esse catolicismo popular ele não é homogêneo, ele é extremamente diverso, né, assim como o benzimento. O benzimento ele não é uma coisa só, eles são várias coisas, né? Ele engloba elementos culturais muito diversos, né, e o benzimento é um desses fenômenos sincréticos. Então, essa presença e essa associação com diferentes tradições possibilita a sobrevivência do benzimento, né? E justamente ligado a essa dimensão de dinamismo, de plasticidade, né? Que permite que a prática se transforme e se atualize constantemente. O benzimento ele não para no tempo, né? Ele vai se atualizando. E aí existe muito uma discussão que vem dos estudos da religião e da religiosidade, principalmente nos anos 80 no Brasil, mas existe o que a gente chama de retórica da perda em relação ao benzimento, que nada mais é do que um debate se o benzimento ele vai sobreviver ou não em um contexto de modernização, né? Então, na minha visão, eu acho que o benzimento ele não vai acabar, né? O benzimento ele vai continuar, justamente porque ele se atualiza, justamente porque o benzimento é um fenômeno social, né? Então ele tem essa conexão com a vida social e ele responde e incorpora a vida social, né? Então todo esse debate de tecnologias, de né, modernização, do próprio trânsito religioso e mudança religiosa, ele aparece no benzimento. Na minha visão, eu acho que
essa retórica da perda, ela não foi por acaso, assim, sabe? Eu sempre me pergunto, assim, a quem interessa essa narrativa de que o benzimento vai desaparecer, né? Porque o imaginário do benzimento, ele envolve uma coisa de pessoas mais velhas, pessoas idosas, em sua maioria mulheres, mas também homens, mas pessoas idosas, né? Muito ligadas a um ambiente rural, sem instrução, sem escolaridade, né? E aí eu me pergunto, o que acontece quando esse perfil começa a mudar, né? Então, quando essas pessoas vão para a cidade, né? Quando são pessoas mais novas que vão aprender esse benzimento, quando deixa de ser uma coisa estritamente oral, né? E entra em outros domínios, então, nas mídias digitais, nas tecnologias, né? E nessas diferentes materialidades, o que isso quer dizer, né? O que isso revela sobre a prática. E eu penso muito nessa perda, né? Eu não vejo essa perda como uma coisa que tem tanta correspondência com a realidade. Eu acho que um fato é que o benzimento, por ser um fato social, ele acompanha essas transições, né? Então a gente teve uma transição demográfica, né? É inevitável que o benzimento deixe de ser rural, porque o Brasil deixou de ser mais rural e passou a ser mais urbano, né? Então, eu acho que houve uma diminuição, né, em relação a essa quebra de essa paisagem, né? Essa paisagem que deixa de ser rural e passa a ser urbana. Mas nas cidades ele encontra outras questões, né? Então ele vai responder e vai lidar com essas novas questões, né? Então ele não acaba, ele se atualiza, ele se transforma e ele vai continuar, né? Um exemplo disso é a presença muito forte do benzimento nas redes sociais, né? Hoje em dia a gente vê cursos de benzimento, oficinas, a própria realização do ritual online, então tanto pelo WhatsApp como pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, né? Uma coisa que está muito presente, que tem um apelo muito grande e que acaba puxando pessoas mais novas, né? As novas gerações, eu acho que tem o que essas próprias pessoas estão chamando, estão entendendo como um movimento de despertar das benzedeiras, né? Através de outras mediações, é isso que eu quero dizer. São outras mediações, né? Então, eu não acho válido dizer que uma benzedura aprendida pela internet é mais ou menos válida que uma benzedura aprendida da forma tradicional, né? Existe um conhecimento, existe um processo de aprendizagem, existe um processo de transmissão desse conhecimento, né? Existem mediações tecnológicas na qual o corpo é uma dessas mediações e existe um cenário extremamente complexo, assim, né? Principalmente nessa questão das redes sociais, eu acho que talvez o principal desafio para as pessoas, para os praticantes, para as praticantes, seja lidar com a dimensão do mercado, a dimensão do consumo, né? Eu acho que é um movimento natural do capitalismo descontextualizar as coisas, tirar essas coisas do significado cultural, do significado tradicional e fazer dessas coisas um produto, fazer dessas coisas uma mercadoria. Então, acho que o principal desafio é ser crítico a isso, né? É não deixar essa tradição esvaziada, né, de sentido, não perder de vista que essa é uma tradição extremamente importante para a identidade cultural brasileira, né? É um fenômeno extremamente representativo que tem diferentes nuances né, conforme as regiões, conforme as pessoas que praticam, né? Então, de fato, é uma coisa muito complexa e que ela não se dá da mesma forma em todos os lugares, né? O benzimento no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, ele é muito diverso, assim, né? E ele vai tendo configurações muito específicas conforme essas regiões. Então, por exemplo, no Nordeste, você tem muita
relação com o catimbó, né, a relação com a pagelança na Amazônia, né? Então são diferentes coisas que muitas vezes são chamadas de benzimento, mas muitas vezes também não são chamadas de benzimento. Então eu acho que torna-se um desafio assim conhecer essa tradição, conhecer as diferentes nuances, as diferentes vertentes de benzimento, né? Não esvaziar esse sentido cultural e esse sentido identitário, e principalmente tomar muito cuidado com a mercantilização, né? Porque daí hoje em dia a gente tem uma dinâmica de visualizações e de engajamento, né, que gera dinheiro, gera lucro, né? Então esse lucro ele vai totalmente na contramão dessa dinâmica da dádiva, né, que é uma dinâmica onde você recebe um dom divino e você transmite esses desdobramentos do dom sem cobrar nada, né? Então muitas vezes são cursos pagos, né? São cursos que não têm uma profundidade histórica, né? Que não tem muitas vezes uma conexão entre as pessoas que estão ali, né? Muitas vezes você nem vê a pessoa que está te ensinando, né? Então isso é muito positivo no sentido da continuidade da prática, né? De possibilitar essa continuidade, possibilitar essa difusão, a circulação dessas pessoas, mas também é muito perigoso, né? Porque ele transforma o benzimento, que é uma tradição, em uma mercadoria. Bom, o imaginário do benzimento no Brasil, ele está muito pautado por essa narrativa folclórica, né? Por uma senhorinha de idade católica que benze na roça, né? E hoje em dia isso não faz tanto sentido, né? Obviamente que tem muitas pessoas idosas benzendo, né? Mas hoje em dia a gente vê pessoas jovens de entre 20 e 30 anos, tanto homem como mulher, né? A gente tem uma diversidade muito grande, né? E pessoas que muitas vezes são católicas, mas são também umbandistas, até evangélicas, né? Ou ateístas, né? Wiccas, enfim. Acho que é uma variedade muito grande, né? E eu acho que a minha pesquisa, assim, ela tenta justamente quebrar com essa coisa de estereótipo, né? O benzimento, ele não tem um modelo, ele não tem um padrão, ele não tem um tipo ideal de benzedor ou de benzedeira. Né? Eu acho que isso é muito diverso. Né? Justamente pelo fato de que a cultura brasileira é diversa. Né? A formação do Brasil ela é diversa. Né? Mas o que eu acho que a gente tem que estar sempre atento, né? Não descontextualizar isso. Né? Não querer falar de benzimento como se fosse uma coisa universal, né? Ou uma coisa que tem uma essência, que é imutável, né? Porque não é isso que ocorre, né? O benzimento ele é muito dinâmico. Então eu acho que esse imaginário também tende a se dinamizar cada vez mais, né? Justamente pelo fato de que quando as pessoas vão conhecendo, né, elas vão se apropriando disso, e isso vai ficando cada vez mais distante desse benzimento, assim, é quase um mito, né? A senhorinha, a velhinha na roça. E aí a gente vai vendo que esse mito também vai se atualizando, né? Então, eu não entendo, assim, um estereótipo, uma coisa padronizada, porque eu acho que não se trata disso, assim. Ele é, de fato, muito complexo. Eu acho que hoje em dia, esse movimento de despertar das benzedeiras, né, ele tá muito colado a um despertar das bruxas modernas, né? Essas pessoas se intitulam benzedeiras ou bruxas modernas, né? E aí eu acho que isso não é nada banal, assim, é uma coisa que inevitavelmente, quando você pensa em modernidade, você é levado a outro polo de pensar a tradição, né? Mas eu acho que
é um movimento constante de não pensar as duas coisas como opostos, mas pensar as duas coisas como complementares, né? E aí pensar o benzimento moderno, ele passa por essa recuperação da tradição, né? Mas é uma recuperação que é feita em um contexto contemporâneo, né? Então não tem como fugir de mídias sociais, de redes sociais, de tecnologias digitais, né? Muitas vezes essas pessoas têm um contato muito superficial com a prática, né? Então eu já vi várias pessoas assim que compram coisas, mas não sabem direito para quê, nem como usar, né? Então é muito nessa chave do consumo mesmo, é um anseio muito grande por se atualizar e ficar por dentro e tá na moda, né? Mas ao mesmo tempo tem muita gente que leva isso a sério, né? Tem muita gente jovem que de fato assumiu um compromisso de fazer esse resgate, né? De fazer essa ponte entre o passado, o presente e o futuro, né? Pensando em o que vai virar essa prática, né? Isso vai se transformar até que ponto, né? Porque isso vai continuar se transformando, mas vai se transformar no quê? Né? Então eu acho que esses jovens, assim, eles estão muito preocupados com uma coisa comercial, talvez, mas eu acho que isso não pode ser generalizado. Eu acho que tem muita gente que, de fato, enxerga isso como uma tradição muito séria, né? E tem a ciência do que é benzer uma pessoa, do que significa, de quais são os compromissos, as responsabilidades que você assume em relação a outra pessoa, né? Uma pessoa que confia em você, né, para tratar algo que ela tem ou algo que ela sente. Então eu acho que é uma coisa assim a ser cuidada, né? Como que esses jovens, eles muitas vezes chegam até o benzimento com um estereótipo muito formado, né? Um estereótipo que tá ligado à bruxaria e tá ligado à forma como essa bruxaria vem sendo representada na mídia, né? Então a gente tem um crescimento muito grande de séries, filmes, né? Perfis nas redes sociais que estão, de certa forma, multiplicando essa prática, e isso é uma coisa positiva, né? Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em quais termos isso está sendo multiplicado, né? Porque essa coisa capitalista de vender cada vez mais, sem se preocupar com o que está sendo vendido, né? Então, a partir do momento que a pessoa compra essa ideia, né, isso vai, de certa forma, influenciar, né, na continuidade dessa tradição, mas na forma como essa tradição vai ser entendida futuramente, né? Então, acho que a gente precisa, de fato, assumir um compromisso ético, né, com o benzimento nesses contextos digitais. Bom, o benzimento tradicional, ele é muito pensado nessa chave da oralidade, né? Então, até pelo fato de estar ligado a pessoas com pouca ou nenhuma escolaridade, ele é pensado como uma tradição transmitida oralmente, né? E muitas vezes isso gera uma confusão de falar o que é o que não é benzimento, né? Então eu acho que são duas coisas chaves, assim, né? Eu acho que o modo de transmissão e a chave da religião, religiosidade. Em relação à primeira chave, né, da transmissão, acho que esse benzimento tradicional oral, ele não se perde, né? Eu acho que toda essa tecnologia digital, ele contém a oralidade, né? Contempla a oralidade. Só que essa oralidade se desdobra em várias coisas, né? Então, você tem vídeo, você tem áudio, você tem live, você tem post, você tem diversas formas de colocar esse benzimento em evidência, né? Existem cursos muito variados também, cursos voltados para a prática
de forma geral, mas cursos voltados para plantas medicinais, cursos voltados para formação de parteiras, cursos voltados para a formação de bruxas, e aí entra o benzimento junto, né, como uma modalidade de bruxaria. E existem, hoje em dia, escolas de benzimento, né? Então a gente tem escolas espalhadas no Brasil todo, né? Eu acho que um exemplo mais conhecido, assim, que está mais presente nas redes sociais é o da Florescer Bento, aqui de Santo André, né? Que é uma benzedeira jovem, né? E que se enxerga como uma facilitadora desse processo de aprendizado, né? Então essa pessoa, ela oferece oficinas, né? Oferece encontros formativos, né? Nesse espaço que é um espaço de acolhimento, né? Acontecem oficinas, né? Acontece uma troca de saberes, né? E ela ensina as pessoas a benzer. Então, eu não sei se ela faz o curso online, mas essa benzedeira, ela realiza o ritual online também, né? Então é interessante pensar como as pessoas chegaram até ela, mas como as pessoas solicitam o benzimento, como ela faz o benzimento e como ela devolve isso para as pessoas, né? E aí é totalmente mediado pela internet, né? Então, eu acho que é um caso muito interessante porque, inclusive, tem gerado réplicas, né? Tem muito problema de plágio, né? E esse é um problema real na internet, porque a questão da autoria, né, fica ali tensionada. Então, não tem como falar quem inventou o benzimento, né? Mas muitas vezes uma pessoa vai e posta uma coisa e aí uma outra pessoa, justamente para gerar esse engajamento e para gerar lucro para essa pessoa, ela vai e copia como se fosse dela, né? Então, muitas vezes essa pessoa é totalmente descomprometida com aquela causa, totalmente desentendida do que de fato é benzimento, né? E vai lá e copia e faz só para ter um like, para ter seguidor, para ter um engajamento ali no perfil dela, né? Então, esse caso é muito interessante, assim, porque ela circula, né? São oficinas itinerantes, né? Tem oficina em São Paulo, Campinas, né? Nessa região metropolitana de São Paulo. Mas eu acho que pela internet ela alcança um público muito mais amplo, assim, né? E é interessante como que é uma prática considerada moderna, né, mas que traz muito da prática tradicional, né, do que é entendido como tradicional. Então, mais uma vez, isso mostra que essas coisas não são opostas, né, mas ela é neta de benzedor, né, então ela tem uma linhagem familiar, né, e através desse contato com a prática, ela faz uma recuperação do que ela entende como uma ancestralidade, né? Ou seja, a importância das pessoas que já viveram e das pessoas que já passaram por muita dificuldade, né, para manter o benzimento vivo, né? E dar continuidade para isso, eu acho que significa mais do que se encontrar com você mesmo, com as suas raízes, né? Significa um compromisso com todas essas pessoas que já viveram, né? Um compromisso de sempre tornar isso presente, né? De recuperar essas memórias, de produzir novas memórias também, né? De fazer essa conexão entre gerações, né? Fazer essa conexão entre modos de vida muito diferentes, né? Uma pessoa que tem um acesso à internet hoje em dia, e não são todas as pessoas que têm acesso à internet, então acho que isso também é uma questão importante, né? Quem tem acesso à internet, de que forma acessa a internet, né? A questão dos dispositivos, acho que aprender benzimento pelo WhatsApp certamente não é a mesma coisa do que aprender benzimento pelo YouTube, por exemplo, né? Que também é diferente de aprender pelo Facebook, que é diferente de aprender pessoalmente, né? Com alguém te assessorando e te ajudando ali ao vivo, né? Então eu acho que
essa mediação tecnológica, ela traz mudanças não só para a prática, né, no sentido de que a pessoa precisa se adequar àquela mediação, né, mas a mediação também muda a relação que as pessoas têm com esse benzimento. Né? Eu acho que desde o período colonial, essa prática ela foi incorporando um repertório que vem da tradição ibérica, né? Mesinhas, conjuros, simpatias, feitiços, né? Mas no Brasil, o que dá o tom são as tradições indígenas e africanas, né? Então, principalmente o uso de plantas medicinais, né? A incorporação de oráculos, são várias práticas que acontecem ali em paralelo, né? E que dão uma cara muito, entre muitas aspas, típica para o benzimento que a gente entende como benzimento no Brasil, né? Eu acho que essa chave da religião, ela foi muito importante para pensar o benzimento até os anos 80, até 1980, né? Então, o benzimento ele é sempre lido nessa chave até aí, né? Ele era sempre lido nessa chave do catolicismo popular como um fenômeno sincrético, né? Mas a partir daí foram tendo outros desdobramentos muito influenciados pela coisa da nova era, né? Pela coisa da saúde, né? Que amplia esse benzimento para além da religião, né? Então a gente chega numa espiritualidade. O benzimento hoje em dia ele está visto, ele está ligado a essa espiritualidade de forma bem abrangente. Né? Então, uma espiritualidade que muitas vezes não necessariamente contempla uma religiosidade, né? Essa espiritualidade ela pode estar dissociada de uma experiência religiosa, né? Muitas vezes associada a uma experiência mística, uma experiência mágica, mas não necessariamente religiosa. Mas essa coisa da religião ela é importante para entender essa linha histórica, né? No período colonial, essa prática era muito lida na chave da magia branca, né? Então isso também explica por que o benzimento não foi tão perseguido, né? Por que os praticantes de benzimento não foram condenados e perseguidos. Claro que sim, houveram casos, mas não teve uma perseguição massiva, né? Justamente pelo fato de que o benzimento ele tinha adesão por todas as camadas sociais, né? Não era só, apesar de os praticantes serem das camadas mais populares, ele tinha adeptos por todas as camadas, inclusive nas elites, né? Então não era uma prática aceita, uma prática naturalizada, né, na realidade brasileira. Mas essa associação com a magia branca, né, ela tem o outro lado, que é a associação com a magia negra. Então, muitas vezes, essa magia negra ela está associada às religiões de matriz africana, né, e é extremamente estigmatizada no Brasil. Não sei se você se lembra de um caso que aconteceu aqui no Guarujá, na década de 2010, acho que, se não me engano, em 2014 ou 2011, mas uma moça foi linchada e morta, né, porque foi acusada de praticar magia negra, né? Então, são essas dimensões que eu acho que o benzimento ele reflete muito de problemas estruturais, né, problemas reais e fatos reais da nossa sociedade. Assim. Eu acho que o racismo é um deles, né, com essa oposição entre magia branca e magia negra, ela é muito muito forte, assim, né? O benzimento ele é muito pensado nessa chave da magia branca, né? Mas quando você vai para dentro de terreiro, você tem benzimento também, né? Você tem muitas vezes adeptos que têm anos e anos e anos de casa, né? Praticando benzimento nos terreiros, mas são vistos dentro das comunidades como feiticeiros, como macumbeiros, né? Um termo usado de forma pejorativa, né? Para dizer que essas pessoas estão fazendo uma coisa, né? Mas que de certa forma essa coisa incomoda outras pessoas, né? Então essa coisa da raça também é muito forte,
né? Não só de... Acho que não tem uma coisa de classe, né? No sentido de que todas as pessoas de todas as classes vão na benzedeira, né? Muitas vezes essa coisa de classe aparece entre quem pratica, né? Mas também tem mudado, assim, eu acho que hoje em dia tem ficado um pouco mais diverso no sentido de que tem pessoas ricas, tem pessoas pobres, né? Tem pessoas semi-analfabetas, mas também tem doutores, mestres, graduados, né? Eu acho que não faz tanto sentido pensar nessa oposição, né? Pensar esses marcadores também como coisas que não mudam, como coisas que não mudam. Eu acho que essas próprias tensões também vão mudando conforme a dinâmica social, entende? Eu acho que essa questão das mudanças nos problemas, né, também é uma coisa muito forte, porque eu acho que tem a ver com essa própria transição demográfica, essas transições demográficas, né, porque quando você vivia na roça, você tinha um contato muito maior com bichos, com plantas, né, então você estava muito mais suscetível a encontrar uma cobra e essa cobra encostar em você e você pegar cobreiro do que numa grande cidade, como São Paulo, por exemplo, né? Então, acho que é natural essa mudança dos problemas e, mais uma vez, essa mudança reforça a tese de que o benzimento ele muda conforme o problema da realidade social, né? Então, hoje em dia, os jovens, principalmente jovens, mas também pessoas mais velhas, né? Tem muita demanda de questões de saúde mental, de questões de ansiedade, mas também questões mais práticas, vamos dizer assim, né? Então, eu preciso prestar um concurso, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso arrumar um namorado, eu preciso, né, fazer várias coisas que têm uma função. Não é uma função. Essas pessoas estão muito preocupadas com a realidade mesmo e com resolver problemas que são urgentes e que elas enxergam como questões muito ligadas ao estilo de vida, assim, né? Porque o modo de vida em uma cidade grande é muito mais acelerado do que em uma sociedade rural, né? Então você é bombardeado com informações a todo tempo, né? Você tem um fluxo muito intenso de vida, né? Então, essa mudança nos problemas que o benzimento trata tem a ver também com o surgimento de novos problemas, né, ligados aos modos de vida contemporâneos, né? Então, é muito compreensível que hoje em dia as benzedeiras benzam muito mais ansiedade e depressão do que cobreiro e aranheiro, né? Porque as pessoas têm muito menos contato com cobras, aranhas, do que com esses males da sociedade contemporânea, né? Então, eu acho que também muitas pessoas confundem esse benzimento com uma visão fetichista, talvez, né? Se eu for lá e fizer isso, eu vou conseguir isso em troca. E isso sempre tá ligado a um benefício monetário, a um benefício financeiro, né? Então, também é um perigo, né? Também é uma coisa que a gente precisa estar atento para não cair nessas armadilhas do capitalismo. Eu acho que o benzimento ele é um tema muito interessante para se pensar essa relação colonial, né? Porque quando a gente pensa em benzimento, né, o principal fator que emerge desse imaginário social coletivo é justamente o catolicismo, né? E o catolicismo era a religião do colonizador, né? Então a pagelança, o xamanismo, ele muitas vezes foi incorporado, mas foi apagado,
né? Então, o benzimento como um fenômeno brasileiro, né? Ele obviamente não é uma coisa exclusiva do Brasil, mas no Brasil ele ganha especificidades muito ligadas a essas matrizes culturais que formaram a nossa sociedade, né? Então, essas disputas, elas realmente são muito importantes para entender a prática e entender como essa prática se transforma, né? Porque eu acho que hoje em dia também tem um apelo muito forte de desfazer esses mal-entendidos, né? De fato, trazer, recuperar essas figuras ancestrais, né? E que fizeram parte da nossa história, mas que se perderam, né? E aí eu acho que essas narrativas, elas são produzidas, né? E muitas vezes são médicos, são estudiosos que entendem isso como algo primitivo, como algo ultrapassado, como algo que representa um atraso, que vai justamente na contramão dessa modernização, né? E recuperar isso é dizer, olha, essas pessoas estiveram aqui, essas pessoas contribuíram, né? Essas pessoas são muito importantes, foram muito importantes, né? E colocar isso agora não permite que a gente continue perpetuando esses silenciamentos e esses esquecimentos, né? Eu acho que a gente não tem muita dimensão, de fato, do que é a nossa cultura e da riqueza das tradições brasileiras. Assim, acho que tem muita coisa importante aí, e inclusive pensar que o benzimento, ele muitas vezes vem junto com outras coisas, né? Ele vem junto com folia de reis, vem junto com congada, vem junto com as parteiras. Muitas vezes as benzedeiras são também parteiras, né? E com outros rituais que não necessariamente são religiosos, né? Mas que fazem parte dessa realidade cultural. E essa realidade cultural, ela é muito diversa, né? Então, óbvio que nas diferentes regiões, né, você vai ter diferentes mecanismos de silenciamento e diferentes narrativas produzidas, né, para esse benzimento que é tido como o benzimento autêntico, né, e que muitas vezes se contrapõe a esses outros benzimentos, né? Então, na história do Brasil, a gente tem muito essa coisa de o que é verdadeiro, o que é falso, o que é autêntico, o que não é autêntico, né? Que também pensar nessa chave maniqueísta é uma coisa muito situada, né, no mundo colonial, mas o benzimento autêntico, ou o benzimento tradicional, ou o verdadeiro benzimento, ele é imaginado ligado à tradição católica, né? Então, tudo que é outros benzimentos, tudo que é considerado desviante, né, é o que justamente engloba o benzimento das tradições africanas, o benzimento da tradição indígena, o benzimento das tradições esotéricas também, né, que é um fenômeno um pouco mais recente, mas que dá o tom nesse benzimento contemporâneo de forma muito decisiva. Sim, foi o que eu te disse de essa narrativa produzida, né? Então, a quem interessa dizer que esse benzimento desapareceu, né? Interessa para as mesmas pessoas que não querem que se aprenda a tradição cultural, a história africana ou a história indígena, né? Porque isso não sei o que as pessoas pensam, na verdade, né? Porque é uma coisa que não faz sentido, né? Pensar que você vai aprender uma coisa e você vai, sei lá, cancelar outra coisa, né? Mas eu acho que quando você olha para o processo histórico, né, a inserção de história africana, história indígena no currículo escolar é uma coisa muito recente, né? Então a gente tem um déficit histórico, né, de conhecer essa realidade brasileira de fato, mas fora dessa chave colonizada, né? Então
Acho que assumir esse compromisso ético com o benzimento é também descolonizar esse imaginário, né? Descolonizar essa ideia de que a benzedeira ela é só católica, né? Descolonizar esse imaginário de que o que não é católico ele não é sagrado, né? Então assumir que existe essa diversidade, né? E resgatar essa diversidade. Eu acho que isso é muito importante, assim, hoje em dia é uma coisa urgente, porque senão a gente cai nessa armadilha de reproduzir uma coisa sem saber o que ela é, né? De reproduzir uma tradição sem de fato conhecer a tradição, né? Simplesmente reproduzir. E aí eu acho que isso é uma coisa, mais uma coisa perigosa desse mundo capitalista, né? Porque a gente precisa replicar coisas, precisa fazer volume, precisa produzir, né? Mas muitas vezes aquilo está esvaziado de um significado cultural, de um sentido que tenha uma conexão com a realidade, né? Então, muitas vezes acontece de né, jogar uma coisa totalmente, uma inverdade, né? Ou uma coisa totalmente enviesada, né? Que talvez acabe sendo um desserviço, né? Para toda essa discussão de como romper mesmo com esses mal entendidos históricos, né? De silenciar pessoas, de apagar tradições, de apagar conhecimentos. Eu acho que, né, o benzimento ele tem ele é quase ele é uma ciência, né? O benzimento ele é uma ciência, porque você tem procedimentos empíricos ali, né? Você tem verificação empírica daquilo que você está fazendo, né? Eu acho que realmente não faz sentido pensar. Para mim, enquanto antropóloga, não faz o menor sentido pensar na eficácia, se é eficaz ou não, né? Porque isso também está muito ligado a uma crença da pessoa, né? Que acredita no ritual, que acredita no poder daquele que está fazendo o ritual, né? Mas que aquele ritual tem um significado particular, né? O efeito daquele ritual é muito particular, né? Então, acho que tudo isso assim, ajuda a gente a situar um pouco melhor na história e na cultura essa tradição. Eu acho que essas pessoas consideradas benzedeiras, benzedores tradicionais, elas enxergam essas novas benzedeiras de duas formas, né? Eu acho que a primeira forma tem a ver com essa relação afetiva mesmo com a prática, né? E dessa continuidade. Eu acho que essas pessoas têm um medo, assim, muito profundo de que isso se perca, de que isso acabe, né? E precisam... É uma coisa, é uma força vital mesmo que precisa ser continuada, né? Então, essas pessoas muitas vezes são gratas por, né, por continuar com essa chama acesa. É uma coisa muito recorrente, né, de ver e de gostar e de achar aquilo ótimo e de achar que aquilo é uma coisa positiva. Mas, por outro lado, muitas das pessoas veem com desconfiança, né, e justamente por um choque geracional, né, e que está muito marcado pela coisa da internet. Então, muitas vezes, esses benzedores tradicionais, eles falam assim, não, eu não quero que posta na internet, eu não quero que faz na internet, eu não quero ficar conhecido, né, porque é uma outra lógica, né, é uma lógica de que é uma lógica do boca a boca, é uma lógica de indicação. Então, essa pessoa só pode ser conhecida através de outra pessoa que foi lá e foi benzida, né? E na internet, isso foge, né? Você muitas vezes conhece pessoas que não te conhecem, né? Então, eu acho que eles têm uma desconfiança, assim, com o que está sendo, né, reproduzido, né? O que está sendo falado. Né? Porque muitas vezes não existe esse compromisso. Não existe
não existe uma motivação, essa motivação vital, né? Porque muitas vezes são pessoas que não são exclusivamente benzedores ou exclusivamente benzedeiras, né? São pessoas que, sei lá, benzem no final de semana, que benzem um dia no mês, que benzem de vez em quando, que não tem essa rotina, que não tem essa dedicação exclusiva, né? E que acabam confundindo essa prática com outras coisas. Assim. Acho que principalmente isso na internet toma uma dimensão assim bem perigosa mais uma vez, né? Porque as pessoas não têm, né? Não, acho que esse choque geracional ele mostra que a forma como essa tradição vai ser passada é importante, né? A forma, em que termo, né? Então não é uma preocupação irrelevante, né? Uma preocupação que é central para esse tema da continuidade, né? E aí é isso. Ele vai continuar, mas será que ele vai continuar da forma como essas pessoas esperam? Né? Então eu acho que isso é uma coisa que de fato precisa ser conversada, né? Entre as gerações, né? Acho que precisa ser entendida, né? E depois repassada, né? Não simplesmente repassada. Mas essa coisa da criminalização, assim, né, da perseguição, ela sempre teve presente também, né, desde o período colonial, mas isso ganha uma outra roupagem com a institucionalização da medicina, né, então esses profissionais, esses agentes terapêuticos populares começam a ser perseguidos, né, e aí quem trata da saúde agora é o médico, né, então todas essas pessoas, elas ficam subalternizadas e invisibilizadas de alguma forma, mas ao mesmo tempo continuam muito presentes. Né? Essa modernização, ela não se deu da mesma forma no Brasil todo, né? Existem contextos que até hoje são muito rurais, né? E aí quando você compara com São Paulo, é uma realidade muito discrepante, né? Então, essa perseguição, ela vai sendo repetida e ela vai sendo modificada também conforme o local, né? Mas eu acho que é interessante pensar esse movimento de institucionalização da medicina, né? E a própria transição demográfica, ela joga essas pessoas para a periferia, ela joga essas pessoas para uma situação de não evidência, né? Para uma situação de um local bastante incômodo, talvez, de tá e não tá, né? Então eu acho que a modernização é uma narrativa que vai aparando essas arestas, né? Do popular, né? Acho que a cultura popular, de forma geral, né? Ela teve um período que é justamente esse período de transição dos estudos do folclore para a antropologia, né? E uma mudança de interesse, talvez, né? Antes você tinha muito fôlego, pesquisas de muito fôlego em relação a fenômenos da cultura popular. E depois esse tema foi ganhando outro lugar, né, conforme outros temas vinham surgindo. Então, eu acho que dá para entender, num ponto de vista histórico, essa mudança, né, mas eu acho que hoje em dia, talvez, essa perseguição seja muito mais evidente do que nas últimas décadas, né? Eu acho que justamente pelo fato da intolerância religiosa, né, e do cancelamento na internet, né? Porque as pessoas têm medo, de fato, né? As pessoas muitas vezes querem ficar fora da internet, é uma escolha intencional não estar na internet para se preservar, né? E essa perseguição, ela pode acontecer de forma muito sutil, muito velada, o que é extremamente perigoso,
né? Muitas vezes na própria comunidade é um vizinho que aponta torto, que fala alguma coisa, que faz uma fofoca, e isso tem uma implicação direta na vida da pessoa, né? Isso afeta a pessoa, né? Muitas vezes, como eu citei o fato da moça que foi linchada, né? Mas isso acaba gerando mal-entendidos e gerando problemas para as pessoas, né? Então, acho que tem uma preocupação, talvez, que é, assim, tanto das pessoas se cuidarem, se preservarem, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa de, tipo assim, eu preciso passar isso para alguém, sabe? Eu preciso continuar. Então, eu preciso que as pessoas me conheçam. Preciso que as pessoas me vejam, né? Então, é mais um dos paradoxos que essa prática evidencia. Bom, acho que a principal coisa que a gente precisa fazer para que isso seja preservado é, de fato, conhecer, né? Conhecer essa história, conhecer o que foi produzido, conhecer de uma perspectiva crítica, né? Sabendo identificar e sabendo fugir desses silenciamentos, desses apagamentos históricos, né? Identificar a forma como questões estruturais aparecem, né, na realidade do benzimento. Eu acho que o benzimento, ele aparece assim, em muitas iniciativas que não necessariamente estão relacionadas com benzimento, né, mas o registro do benzimento, e aí não é tombamento, porque o benzimento ele é uma prática cultural imaterial, né, então ele é registrado, ele não é tombado, ao contrário das edificações. Ele é registrado, né, e aí pode acontecer de diferentes formas. Pode estar associado ao ritual, né, como saber, prática ritual, mas também pode estar associado à pessoa, que daí a pessoa é considerada um patrimônio vivo, o benzedor ou benzedeira é considerado como patrimônio, detentor do saber tradicional, né, mas também ele mesmo um patrimônio vivo. E isso é muito interessante, né? Mas essa preservação, né, ela também pode acontecer pela via da saúde, né? Então, mais recentemente, o benzimento ele é incorporado no Sistema Único de Saúde, né, como uma prática integrativa, uma prática de medicina complementar, e é oferecido em muitos hospitais no Brasil, né? Então, são infinitos exemplos de situações pontuais, muito ligadas a regiões ou municípios, onde o benzimento é registrado. Então, por exemplo, na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o benzimento é registrado como um ofício tradicional, né? A gente tem um caso na região de São José do Triunfo e Irati, no Paraná, onde esse ofício foi reconhecido como profissão, né? Então, os profissionais do benzimento têm a carteirinha de registro profissional, né? Então, eu acho que essa entrada do benzimento na pauta das instituições ajuda e dá um respaldo prático, né? Dá um respaldo, assim, concreto para a preservação dessa prática. E aí, mais uma vez, né, o diálogo é muito importante, porque não basta fazer uma política pública sem que ela tenha conexão com a realidade, né? Sem que as pessoas tenham participado, sem que as pessoas tenham falado, né, o que significa, o que elas entendem e o que elas esperam da política pública, né? Porque não basta só fazer a política pública. A política pública precisa, de fato, ser efetiva, né? Ela precisa, de fato, ter um impacto, né, para essas pessoas, para essa prática. E aí, claro que, assim, o registro, né, não existe um registro unificado do benzimento, um inventário nacional, né, mas existem iniciativas
isoladas, que também não são tão isoladas assim, porque as pessoas acabam também pela internet se conhecendo e tomando ciência das ações que existem. Isso acaba virando uma rede de ações, mas no limite são ações pontuais, isoladas, em contextos diferentes, né? E aí, muitas vezes, esse tom dos elementos culturais aparece bem forte quando você compara essas iniciativas, mas também tem muita coisa em comum, né? Tem muita coisa em comum de a coisa do afeto, do cuidado, da dádiva, né? Mesmo da materialidade, às vezes, em uma região ou outra, você tem um objeto específico mais associado, por exemplo, as benzedeiras de Irati, elas usam muito a figura do monge São João Maria no altar, né, que é um profeta regional e que tem um apelo regional que, por exemplo, não aparece no norte e no nordeste, né? Mas no norte e no nordeste você tem outras relações, né, que puxam o benzimento para a discussão, né? Então esse benzimento muitas vezes ele aparece transversalmente em outros registros, assim, por exemplo, o registro das parteiras tradicionais, né? O benzimento aparece ali. A coisa da farmacopeia popular do cerrado, o benzimento aparece ali, né? O benzimento aparece como um pano de fundo, né? Mas eu acho que talvez as pessoas não tenham se dado conta ainda da importância que essa prática tem, né? Desde sempre. É muito gratificante falar disso e pesquisar isso, porque mesmo que eu não esteja em um contexto de pesquisa e mesmo que eu não tenha intencionalidade de procurar benzimento, o benzimento está ali, né? O benzimento me acha, o benzimento me encontra. Então é extremamente gratificante ouvir as pessoas falando disso, né? Todo mundo tem uma experiência com benzimento no Brasil, todo mundo tem uma vizinha ou conhece alguém que foi ou que é benzedor, todo mundo já foi na benzedeira, né? Todo mundo tem uma memória com isso. Então, para mim, enquanto pesquisadora, é muito gratificante estar nesse lugar de pesquisar esse fenômeno, né? De também contribuir para que essa prática não acabe, né? E de também contribuir para que contribuir para desmistificar esse preconceito que existe em torno do benzimento, né? Essa estigmatização que é histórica. Eu fui benzida quando eu era criança muitas vezes, mas eu não lembro, né? E depois, já fazendo pesquisa, né? Uma senhora foi me benzer e aí ela começou a fazer as rezas, né? Com a mão sobre a minha cabeça e um rosário, uma mão assim sobre a minha cabeça e a outra mão segurando um terço. E começou a fazer as orações e começou a bocejar demais. Então ela bocejava, abria a boca, o olho dela assim lacrimejava e ela se coçava. E aí ela falou assim no final, você tá muito carregada. Aí eu falei assim, mas o que eu faço? Ela falou, não, agora você não precisa fazer nada, eu já resolvi, né? Eu falei, por isso que a senhora tava bocejando? Aí ela falou, porque quando eu rezo, eu puxo o que tava em você, né? Então tudo que tava, olho gordo, mal olhado, inveja, que tava muito forte, eu puxei pra mim. Por isso que eu bocejei, né? E aí ela terminou a reza e me deu o diagnóstico de nervoso. Falou que eu sou muito nervosa, né? Então foi uma coisa que, a partir daquele momento, eu comecei a tomar cuidado, né? A prestar atenção no que ela quis dizer com aquilo, né? Porque muitas vezes quando você escuta uma pessoa falar, você dá um insight assim, e você fica, nossa, será que eu sou nervosa mesmo? Nossa, será que é isso, né? E aí, depois desse dia, eu tentei ficar mais calma, assim, mas eu sempre, quando eu tô muito nervosa, muito ansiosa, eu sempre lembro dela, falando, você é nervosinha, né? Então, essa era uma coisa bem, assim, que me marcou bastante, assim, mas tem, assim, várias histórias de família, assim,
da minha bisavó, né? Que o pessoal ia lá e benzia, e a casa dela sempre foi esse espaço de acolhida e de passagem, né? Então, o portão nunca ficava fechado, o portão sempre ficava aberto, entrava gente o dia todo, gente de todo tipo, né? Era tratado da mesma forma, ela tratava todo mundo que entrava do mesmo jeito, né? Então são lições assim que eu aprendi com ela e que eu consegui ressignificar, né? Eu acho que é um duplo movimento assim de ressignificar a minha vida e a minha trajetória, as minhas raízes, com um olhar antropológico, né? E ao mesmo tempo ter um olhar antropológico muito pautado pelo lugar de onde eu vim, né? Não dá para dissociar essa experiência. E é muito legal, assim, essa aqui é a minha bisavó, esse é o meu trabalho de graduação, né? E esse é o meu trabalho de mestrado, né? Que também é sobre o sul de Minas, né? Minha pesquisa de campo foi especificamente no sul de Minas, mas acho que eu trago bastante essa coisa de pensar uma realidade mais ampla, né? Pensar o que está de fato conectando essas experiências e essas iniciativas, né? Essas tentativas de resgate do benzimento, né? De sistematizar essas reflexões, de mostrar, né? Inclusive visando as instituições, né? Não só o IFAM, mas também a universidade, da qual eu faço parte, né, o Estado, a saúde, a ciência, a medicina, né, vai muito além da religião, né? Então, eu sou ateísta, né, mas eu sou extremamente curiosa, né, e acredito muito no benzimento, acredito muito na potência do benzimento. Eu acho que o benzimento, ele transforma a vida das pessoas, assim, sabe? Muito além de ser curado ou não, né? Mas o benzimento, ele possibilita trocas, ele possibilita afetos, ele possibilita conhecimento, né? Então eu acho que olhar para o benzimento com essa ideia de que ele vai muito além da religião, né, me ajuda a entender essa complexidade, né? Me ajuda a entender a história do Brasil, me ajuda a entender a história da minha família, né? A história da antropologia, a história da própria saúde, né? Das práticas médicas, curativas. Então é uma coisa que me motiva demais, uma coisa que me move de fato.